Alô, meus amigos, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu espero que cada um de vocês aqui estejam bem. E eu tô de volta aqui para um diálogo com vocês. No momento, eu falo com vocês aqui hoje no dia 30 de abril, domingo à noite. E nesse momento eu tô sozinho, são 19 horas e 40 minutos. Eu vou ter aí 1 hora e 10 minutos. Não, 1 hora e 20 minutos aproximadamente para conversar com vocês aqui um assunto que é como se eu tivesse num set terapêutico aqui, né? Eu tô sozinho em casa. A pessoa da minha mãe está para a igreja. Hoje nem precisou levá-la lá. De repente, através de uma amiga que ela tem aqui próximo, ela descobriu uma visita adventista e aí uma mulher, uma senhora também, foram as duas, né? E aí eu tô sozinho aqui em casa. Não que de repente ela estivesse aqui, eu não conseguisse um momento para falar, mas aí era aquele horário que ela tá dormindo, enfim. Sendo que fica muito sujeito. Aqui eu consegui esse momento perfeito, né? Só espero que ninguém apareça no portão ali, tomara que não, né? Não tenho nenhuma visita me aguardando aqui. Pessoal, eu vou fazer aqui uma introdução. Eu quero até pedir desculpa aqui ao meu. Eu tenho 3 inscritos aqui. Um é o Vascaíno, que faz dias eu tô só prometendo e não cumpri a promessa ainda, né? Eu tô com um depoimento dele aqui para publicar. Vascaíno, moço, calma aí. Eu sei que tá meio enrolado, mas vai sair. Provavelmente amanhã. Se eu não gravar hoje, amanhã vai sair aí o seu relato com as minhas análises. Tem muitos dias aí que ele mandou. Mas hoje eu preciso aproveitar esse momento aqui, não só pela inspiração, como um momento, né? O fato de eu estar aqui no quarto, sozinho aqui, excelente para gravar esse assunto, porque para mim é um assunto bem delicado. Então, assim, como se diz, é confidencial no local aqui, né? Assim, aliás, é sigiloso no local. Mas para vocês não é confidencial e nem sigiloso, né? Muito pelo contrário, eu quero que todos que aqui estão gostaria que ouvissem e comentassem, podem dar suas participações. Eu vou entrar num assunto aqui que, olha, eu tenho um grupo fechado aqui no Telegram que tudo que eu boto lá a gente argumenta, menos este assunto. Eu não sei, para mim é até um mistério, assim. Hoje, quando eu levo alguma demanda familiar das pessoas minhas, né, assim, pai, mãe, irmã, principalmente essas 3 pessoas, eu vejo o mais absoluto silêncio, com exceção aí do Vascaíno, que é um inscrito meu que sempre ele comenta, às vezes ele vem até no PV, o Ronks também, ele comenta. Eu tô falando aqui que eu sei que eles me escutam fielmente aqui, mas o resto fica em silêncio, né? Não estou aqui cobrando e nem criticando, eu acho que a contribuição é voluntária. Eu não sei se é por um receio ou um constrangimento, às vezes queira falar, mas fica assim, não quero opinar aqui pro Vitor, de repente o Vitor não vai gostar. Mas eu sei que no canal isso não acontece. Aqui acho que nunca teve assim um conteúdo. Eu acho que até hoje teve um conteúdo que ninguém comentou. Não foi nem vídeo. Eu lembro que uma vez eu botei um texto, eu botei uma reportagem, um texto meu falando de uma juíza aqui no Pará. A juíza que colocou uma menina de 15 anos, uma menor infratora, numa cela com 30 homens, com 30 marginais, e ela foi por quase 60 dias ali abusada, né? Para não falar aquela outra palavra que o YouTube não gosta, né? Depois eu fui pesquisar, eu descobri que a mulher tá de boa lá em Belém. Sabe onde é que ela está trabalhando? Na vara da infância e juventude. A juíza que ferrou com a vida de uma menor, uma jovem de 15 anos, tá lá de boa. Aconteceu, ela foi afastada uns tempos, com sua remuneração integral até a poeira baixar, e depois voltou. E eu lembro que eu comentei isso e ninguém comentou. Ninguém comentou aqui no canal. Aí eu já me liguei, eu digo, o pessoal tem até medo. Tem até medo de botar um comentário, vai que a justiça tá aí monitorando. Eu pensei isso, né? Até eu retirei. Eu digo, já que ninguém... O interessante são as participações. Se ninguém participou, eu retirei, né? Eu tenho certeza que este assunto aqui, muitos irão participar, mas fica também aberto aqui para quem não quiser. Eu vou fazer... vou discorrer aqui o que é do que eu vou falar, porque aí você que não tem interesse neste assunto não precisará ficar ouvindo aqui, né? Você pode partir para outra coisa aí que lhe interesse mais.
que eu vou falar hoje, pessoal? Eu quero comentar. É o seguinte, eu sou consciente assim, que daquilo que é o ideal, daquilo que é o mais assertivo, que é o melhor a se fazer na dinâmica ou no, como é que eu posso falar? Na solução, né? Da lida com pessoas narcisistas, eu não estou 100%. Eu não estou 100%. Eu, sempre eu reitero isso aqui para que não pareça assim que eu sou o grande hipócrita, né? Eu tenho esse cuidado de falar aqui isso porque eu já ouvi isso, né? De gente aqui desse canal. Que como que eu quero tratar de um assunto, sendo que eu próprio... Eita, sinalizou aqui para eu silenciar o aparelho. Pronto. Até desabilitei a internet aqui que é para ninguém estar me ligando. Eu vejo da seguinte forma. Certa vez, eu vi um vídeo de uma psicóloga que ela falou assim, que o processo de libertação e cura das sequelas, do convívio com pessoas abusivas, com abusadores, não é assim, num estalar de dedo ou num piscar de olhos. Porra, quando descobri o conhecimento hoje, aprendi, e num passe de mágica eu consigo mudar. O meu primeiro contato com a psicologia foi em 2013, quando eu conheci um jovem estudante que me ajudou muito, e eu com outras demandas, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim, esse rapaz, ele estava no seu segundo ano de graduação em psicologia. Ele falou assim, Vitor, na época eu tinha o quê? 29 anos, quando eu... Não, 28. Mais ou menos 28 anos, quando eu o conheci. Ele falou assim, olha, tu não chegou aonde tu chegou, tu não é o que tu é hoje, assim, num estalar de dedos. Você é o que você é hoje, resultado desde quando tu nasceu até hoje. Como que tu quer mudar? Me lembra até o que era a questão. Eu querendo ter a experiência sexual, querendo transar, conhecer como é que é transar, né? Eu com 28 anos, virgenzão ainda, né? Nunca tinha... Não tinha transado ainda, né? E eu até coloquei isso pra ele. Praticamente eu ganhei uma terapia. Da época ele brincava comigo. Ele falava assim, tu é minha cobaia, né? Você é minha cobaia. E eu falava isso pra ele. Eu digo, rapaz, eu tenho um problema, moço. Porque eu falei, toda mulher, seja novinha, velha, prostituta, enfim, que eu tento ter uma experiência sexual, elas não aceitam. Elas não aceitam porque comigo é só depois do casamento. Todas que eu me envolvi, não, contigo é só depois do casamento. E eu fui tentar, sabe, descobrir isso com ele. Claro que ele me perguntou muitas coisas, eu tive que falar muitas coisas, né? E aí, dentre tantas coisas, no processo, porque não foi assim uma vez, foi meses de conversa, né? De conversação. Entrei 2014 ele dialogando com ele também. Até que ele chegou numa constatação de que a religião era um bloqueio. Seria mais ou menos assim, é como se as mulheres me vissem e elas vissem meio que uma figura divina. Estou falando aqui a opinião dele, viu? Não quer dizer que está 100% correto. Elas olham para você e te veem assim como que, não, ele é tão certinho, ele é tão correto, tão... Então assim, não, com ele não, sabe? Com ele não, eu não vou fazer. Eu me lembro de um amigo meu da igreja, adventista, um cara assim da minha idade, que é amigo de muitos anos, que ele dizia assim, não, Vitor, tu já parou para pensar que isso não é Deus te protegendo? Isso é o Deus que está te protegendo, sabe? Mesmo você querendo se desviar para o pecado, para os caminhos errados, né? Mas Deus não te desampara, né? Ali os anjos, o Espírito Santo está ali, tocando até no coração dessa mulher. Essa mulher vê tanta luz, né? A luz divina em você, que ela pensa, não, eu não vou macular esse homem. Eu não vou corromper esse homem, sabe? Não serei eu. Na verdade, não é nem ela, que ela é corruptível, mas às vezes o Espírito Santo toma de conta ali e não deixa isso acontecer. Então, seja grato a Deus. Não fique... Quer dizer, que tu tá com raiva porque tu não conseguiu consumar o pecado. O pecado que eu refiro aqui é a fornicação, né? O sexo... Como é que se chama o pecado do sexo, que é cometido através do sexo antes do casamento? Fornicação, né? O sexo fora do matrimônio é adultério.
E o sexo praticado antes do casamento é chamado de fornicação, né? Diz que tem até uma passagem lá na Bíblia que fala, né, que os fornicários também não têm parte no reino de Deus. Então aquilo me incomodava, eu comecei a sentir uma revolta, porque eu me sentia desprivilegiado, enquanto os outros homens facilmente, os que não eram religiosos, tinham, eu achava, né? Eu achava que os homens que não eram da igreja, que não eram religiosos como eu, facilmente tinham acesso ao sexo, e eu não tinha por conta da religião. E quando eu decidi sair da igreja, eu falei pra ele, né? Eu falei pra esse rapaz, eu falei, ó, pois eu vou abandonar. Eu digo, eu vou sair da igreja. Naquele momento não era nem bem pelo ateísmo. Já tava, a psicologia foi ali os primeiros passos para o ateísmo, né? Porque na psicologia eu descobri muita coisa, mas eu fiquei assim, eu vou sair da igreja, eu quero desconstruir essa imagem de homem santo religioso, né? Para que assim uma mulher se permita, né, a uma experiência sexual comigo. E aí, como eu falei para vocês, nesses meses, né? Durante esses meses, ainda não, olha, para vocês terem uma ideia, foi mais ou menos 1 ano e meio de quando eu saí da igreja, quando eu comecei a ter um outro estilo de vida, eu ainda cheguei até em umas festas, eu cheguei a postar, eu nem bebo, mas às vezes eu botava uma latinha de cerveja na boca, uma bebida na boca, assim, simulando que eu tava bebendo e postava no Facebook, para que as pessoas vissem, pô, mas ele não era crente, meu Deus, o Vitor era um rapaz lá da igreja, sabe, agora tá desse jeito, nasceu. Então assim, eu queria ser visto, pessoal, eu tenho uma vergonha, mas eu fui esse mangina no passado, sabe, eu... Eu tô até com a mão na cara aqui de vergonha contando isso, sabe? Porque eu fiz isso, eu me coloquei nessa situação a fim de receber, eu não digo nem validação, era a fim de tentar ter acesso ao sexo. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Aí, ali 2015, meados de 2015, eu comecei a ter essa experiência. E eu lembro que eu me queixava pro meu amigo. Eu falava assim para ele, rapaz, eu saí da igreja, moço, e continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí ele falava, não, ele falou, mas tu já tá querendo que a coisa aconteça assim. Não, não é desse jeito. Você não chegou aonde você chegou de repente. Me deu uma pigarra aqui na garganta, eu tive que tossir aqui. E tomei um gole de água. Continuando aí. Ele falou, então, assim, essa estrutura montada que você tem, não vai, assim, não é rápido, isso aí vai levar um tempo. Para que seja desconstruído, para que isso seja assimilado. Eu dei esse exemplo lá no passado, né? Quanto à questão religiosa, essa questão sexual, né? Que eu estava tentando me inserir. Muito tempo, alguns anos depois, eis que eu me deparo com a questão do transtorno de personalidade. E assim, os terapeutas, eles lidam muito com o chamado contato zero. O contato zero é o melhor remédio. É o melhor remédio. É a melhor forma de você não só se desintoxicar, como também de não ter contato com de não estar próximo ali do veneno, né? Não estar vulnerável, não estar exposto. Mas nem sempre. Eu gosto muito quando eu ouço os vídeos das terapeutas, porque elas falam, elas são empáticas nesse sentido, assim, de que nem todo mundo consegue. Um exemplo aqui é o pai que tem um filho com a mulher narcisista e ele não vai conseguir ter contato zero com essa mulher por conta do filho que está com a mãe, com essa mãe, né? Com essa mãe narcisista. Ou vice-versa, se for o pai um narcisista. Mas eu coloco mais nesse sentido porque sempre a guarda do filho é da mãe, né? Raríssimos casos um filho fica com o pai, só se for... Pessoal, os casos que eu já vi de filho que ficou com o pai foi porque a mãe morreu ou quando a mãe não quis. Eu já vi pouquíssimos casos, mas tem, que às vezes a mãe foi embora, não quis saber do filho, aí fica com o pai, né? Eu tive uma grande amizade com um rapaz, tempos atrás aqui, que ele era seguidor deste canal, que ele e suas irmãs foram criadas só pelo pai dele. A mãe fugiu com outro homem, foi embora, né? E eles eram pequenos ainda. E aí o pai, quem criou sozinho até a fase adulta.
Mas às vezes eu até falava pra ele, ó, a tua história é uma história excepcional, né? Porque geralmente os filhos sempre é da mãe. Só fazendo um parênteses aqui, esta semana eu vi uma pessoa publicou lá no meu grupo, lá no Telegram, uma notícia assim que naquele momento assim que eu vi, aquilo me deixou ruim assim na hora que eu vi, mas eu só li o texto, não tinha nenhuma cena, nenhuma imagem forte não, mas o texto assim que eu li da notícia lá me deixou triste na hora. Foi o caso de uma criança, isso foi caso agora, sei lá, semana passada aconteceu. Eu não consigo lembrar onde é que foi, nem vou procurar aqui, porque daqui que eu acho essa notícia lá vai demorar muito, né? A criança era espancada pela mãe, um garoto de 4 anos. Era espancado frequentemente, o menino tinha um contato com o pai, assim, tinha uns dias de ficar com o pai percebeu o espancamento, ele foi na polícia, foi o pai, a avó, as tias, por parte do pai, foram na delegacia, contrataram até advogado, e entraram com uma ação judicial pedindo a guarda da criança, porque estavam com medo da mãe matá-lo, né, devido... E sabe o que que o juiz, isso aqui foi o que, nossa, como eu senti raiva naquela hora, sabe? O juiz colocou na sentença que ali que aquilo foi uma situação excepcional, que não representava risco para a criança, porque foi um fato isolado, né? Então indefiro a guarda para o pai. Tipo assim, um exemplo aqui, saiu a sentença hoje. 3 ou 4 dias depois ela matou o menino. Ela tinha mais outras 4 crianças. As outras crianças testemunharam o assassinato desse menino. Ela parece que foi com um pedaço de pau. Ela espancou até a morte a criança, na vista das outras crianças. Tanto que em depoimento da polícia depois, as crianças relataram que testemunharam o crime. E aí só o que é que restou? Eu também nem vi, porque eu não li toda, eu li só assim um resumo da reportagem, eu nem consigo lembrar, mas eu deduzo que ela não deve ter sido presa não, né? Essa mesma justiça deve ter dado assim, não, ela vai ficar em casa fazendo, porque ela é só doente, né? Ela não pode responder pelos atos dela, ela tem problemas mentais, sempre coloca dessa forma, né? Mas assim, não, deixa eu ver... Não, pessoal, deixa eu ratificar aqui a informação. Eu li o texto, tinha um texto, mas tinha um vídeo também. O rapaz botou lá o link do vídeo, eu vi um pedaço do vídeo e eu vi a cena do pai e das tias chorando, na frente do fórum lá e falando: poxa, a gente veio, nós lutamos, a gente lutou demais para tentar salvar a vida daquela criança e por culpa da justiça, de um juiz, não conseguimos. Esses dias para trás eu vi um outro vídeo. Aquela historinha lá da mulher que diz que com 15 mil reais ela tá passando fome, né? O cara paga 15 mil de pensão alimentícia, mas não dá, né? Não tem fruta pra criança comer. E aí teve uma pessoa que fez um react desse vídeo e falou assim: olha, pense bem com quem que você vai fazer um filho. Pense bem, porque quando você faz um filho com uma pessoa desse tipo aí, fazer um filho com uma narcisista, com uma psicopata, uma pessoa descompensada, uma mulher desequilibrada, é isso aí. Quem é que paga o pato? Eu pergunto a vocês, quem é que vai pagar o pato? É a criança, meus amigos. É a criança que não tem como se defender, que não tem como se proteger. Mas aqui no Brasil não existe essa consciência. Infelizmente, aqui não se tem essa consciência. Aqui é o seguinte, quantos e quantos homens eu já ouvi falar: rapaz, se tiver uma racha no meio das pernas, eu não quero saber se é boa, se é ruim, se é feia, se é bonita, se é fedida ou cheirosa, se presta ou se não presta. Tem buceta. Essa é a visão dos homens aqui no Brasil. A maioria dos homens, eles não ponderam. Onde é que eu estou enfiando meu pinto? Com quem que eu estou me envolvendo? Não. Literalmente, não raciocina, não se rege por essa cabeça de cima, né? É pior do que um animal. É pior do que um animal irracional, sabe? Mas vamos lá. Dei aqui um exemplo, né? Vamos voltar. Acabei fugindo do assunto, né? Mas foi interessante falar isso aqui. Todas essas terapeutas e esses terapeutas, eles dizem assim, que nem todos... Por exemplo, eu acabei de mencionar, quando você tem um filho, às vezes é o trabalho que você não pode pedir uma demissão de imediato, né? Você precisa continuar trabalhando. Eu sou esse caso, eu não posso. Como é que eu vou pedir exoneração do meu trabalho se eu dependo dele?
Então, às vezes, eu tenho que conviver com pessoas narcisistas. É, Dependendo da situação, é um familiar. Às vezes um familiar que, sei lá, mora perto, por alguma razão você tem convivência. Então, o contato zero ele é muito bom, mas nem todos os contextos será possível. É isso que eu peço aqui uma compreensão. Eu acho que eu acho não, eu tenho uma lista já de pessoas que eu estou sob o contato zero. Tem outras que eu estou no distanciamento, um distanciamento assim que para o contato zero falta pouquinho. Às vezes é um oi, é um alô assim de vez em quando, mas nem todos os casos é possível eu fazer um contato zero. Eu vou já ser bem direto. Um resultou na pessoa da minha mãe aqui. Eu bem que eu tentei, né? Um tempo atrás acho que na verdade o contato zero em relação à pessoa da minha mãe, ele teria dado certo se quando eu tivesse completado 18 anos, 20 anos, eu tivesse arrumado as malas e fugido, tivesse ido embora. Eu tivesse vazado daqui. Aí pronto, como diz o outro, essa bomba não teria ficado no meu colo e eu estaria livre, né? Eu teria me livrado provavelmente de todos. Mas eu não tive essa inteligência, né? Às vezes é uma coisa que hoje eu já tô, assim, eu já aceitei, né? Eu já me tornei resiliente a isso. Eu me aceitei. Aceitei o meu passado, aceitei as minhas condições, né? Aquilo que eu não agradeço até aqui no canal. Mas ainda, às vezes é como se fosse uma feridinha que tá lá que de vez em quando se cutucada dói um pouco, né? Que é quando eu vejo, às vezes eu vejo histórias, aqui mesmo nesse canal eu vejo, de pessoas bem novos, né? 18 anos, 22 anos, que ó, vazou, meu amigo, pegou o beco, né? Foi-se embora e foda-se quem ficou pra trás, né? E foi tentar, às vezes sofreu, mas hoje eu tava vendo aqui um vídeo, eu gosto de ver, inclusive é até uma pauta, não pra hoje, né? Um outro dia eu quero tratar sobre, novamente, aí os brasileiros que vão pro exterior. Eu vi um caso de um homem, que aí ele já tá um quarentão agora, que ele contando lá que mais de 20 anos ilegal nos Estados Unidos, ele deixou pra trás pai, mãe, irmãos, uma mulher e filhas. E foda-se. Ele falou, tanto que a pessoa perguntou, poxa, mas você não se sentiu mal assim? Você veio pros Estados Unidos, deixou suas filhas pequenininhas lá e seus pais. E ele, não, mas eu tinha meu sonho para me conquistar. Eu tinha um sonho e aí eu deixei tudo para trás e vim conquistar o meu sonho. Eu não fui esta pessoa, né? Eu não consegui. Por que eu falo que eu me aceitei? Como assim, eu liberei o perdão para mim mesmo? Porque é essa coisa da comparação. Essa coisa da comparação não é boa. Não é saudável a gente ficar se comparando. Ah, mas eu queria ser como fulano foi. Eu queria ser igual a ele. E ninguém vai ser igual a ninguém, né? Eu acho que eu precisei estudar, pesquisar isso aí para mim poder, porque isso me levou a um processo de angustiante, sabe assim, de me sentir eu já não tinha uma autoestima muito boa e essa autoestima ela ficou lançada por terra, no chão, quando eu passei a me comparar, né? Até de certa forma invejar aqueles que conseguiram ter um êxito maior, terem sido mais espertos, mais perspicazes no passado. Eu até tinha esse desejo, esse sonho, mas eu não quis, não era meu, eu não tinha isso construído na minha mente para fazer de modo atropelado. Eu queria seguir etapas com calma, devagarzinho até eu chegar lá. Eu gosto muito da Tariana Rocha, é um dos canais meus preferidos aqui, porque ela não aconselha ninguém a sair de forma atropelada. Ela mesma, ela contando o seu relato lá, ela fala que ela levou 6 anos se programando financeiramente, de que forma que ia fazer para ela ir embora, né? Não foi. Assim era eu. Só que eu não tive a sorte, porque quando eu estava no processo de me organizar para seguir o meu caminho, né? Tomar um novo rumo, meu pai e minha irmã se anteciparam, né? Meu pai, de forma abrupta, saiu de casa e a minha irmã, um ano e pouco depois, num convite que ela recebeu, ela não cantou conversa, né? Arrumou as malinhas dela e vazou. E aí eu que estava ainda tentando fazer de forma metódica, né? Para sair de modo mais programado, acabei não tendo não tive essa chance de poder fazer assim. E aí quando eu vejo muitos que conseguiram, aí eu fico, mas hoje eu vejo isso já não, como eu falei, é fugaz ali às vezes na hora que eu leio, ou quando eu escuto, aí bate assim aquela coisa, mas logo depois se dissipa esses pensamentos, eu já penso, não, cada um é cada um, né? Não tinha como eu ser assim.
Eita, introdução longa. Isso aqui eu já tô, era para ter sido uma introdução, mas eu acho que hoje eu não consegui de fato fazer a introdução, porque eu já foi discorrendo mesmo, né? Então, eu acho que eu creio que vocês irão me compreender aqui, né? O que que resulta? Eu não consigo, eu não tenho, até os dias de hoje, como fazer contato zero com pai e mãe. Mas eu tenho algumas dinâmicas, eu consigo fazer algumas dinâmicas que são aconselhados aí pelos terapeutas, que me traz um certo sucesso, um êxito. Não que eu seja 100% perfeito nessa minha empreitada, né? Mas em vista do que foi no passado, melhorou muito, muito, muito. Aqui, esse conteúdo que eu estou gravando para vocês não é para vir chorar as pitangas aqui para vocês. Vocês não vão ver nenhum momento aqui eu vim aqui me vitimizar, me colocar como coitadinho, sofredor. Não, muito pelo contrário. Hoje eu venho aqui puxar este assunto, mas para falar assim de um processo de ganhos, de um processo. Inclusive eu falo com você, estou falando com vocês até com uma certa alegria dentro de mim, um sentimento bom dentro de mim, estou leve. Porque embora eu não fiz esse contato zero, não consegui me afastar totalmente, estabelecer um contato zero com meu pai e com minha mãe, mas é por eles serem narcisistas. Mas assim, eu seguindo as dicas que eu ouço lá na internet, eu tenho conseguido fazer de uma maneira que tem sido eficaz, muito eficaz. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu creio que Brasil afora, mundo afora, deve ter pessoas que talvez vivam contextos parecidos e a gente pode... de repente eu posso estar ajudando alguém aqui que passe por uma situação e não está... Eu, há 2 anos atrás, eu me vi saturado, eu me vi exausto e perdendo um pouco o controle da situação, o controle até da minha emoção, da minha sanidade mental, por não conduzir a coisa num processo mais racional. Eu quero falar dos dois hoje, mas como eu estou aqui sozinho, aliás, até por uma sequência, eu vou tentar seguir uma sequência. Eu vou começar falando primeiro do meu pai, talvez não dê tempo. Eu vou gravar uma primeira parte agora, mais tarde, até porque hoje eu dormi a tarde toda. Eu tenho certeza que eu não vou dormir cedo hoje. Mais tarde, quando a velha já estiver roncando lá para dentro do quarto dela, eu vou puxar a segunda parte, que exatamente eu falo dela, né? Eu quero, nesse momento aqui, puxar novamente sobre meu pai. E eu tenho uma coisa assim bacana para relatar para vocês, tá? Sobre o quê, né? O que é que eu vou falar do meu pai? Eu quero falar das bordas e limites, colocando bordas e limites. Tá, não consegui totalmente fazer o contato zero, mas eu posso fazer o distanciamento e colocar limites. Pessoal, essa semana eu fiz um golaço, sabe? Eu falo que eu fiz um golaço. Não sei se todos vão concordar comigo, mas para mim foi um gol, foi um ponto assim muito grande a meu favor. Tudo resulta. Eu falo que tudo, não tem aquele ditado que diz assim que tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo, tudo tem a hora certa. Muitas das vezes eu já vi, por exemplo, tem um inscrito aqui chamado BF Ronks, que às vezes ele me chama a atenção. Ele fala assim: Vitor, tem hora que me dá raiva de ti, porque, porra, um exemplo aqui, teu pai faz tanta coisa e tu não fala, porque, não sei, rapaz, se fosse eu, ele ia escutar. Eu falava isso, isso e isso pra ele, sabe? Eu acho que tu também não tem que ficar aguentando. Eu digo assim pra vocês que tudo há um momento. E eu nem contei isso pra ele ainda. Provavelmente ele vai ouvir, ele vai ficar sabendo disso aqui quando ele ouvir o conteúdo. Eu sei que o Ronks ele vai gostar de ouvir isso aqui, porque muito do que ele vinha me aconselhando lá atrás foi o que eu fiz esta semana de uma maneira serena, sem me alterar. Mas eu, tipo assim, eu coloquei a pessoa no seu devido lugar, de forma até elegante, educado. Coloquei, meus amigos, a bordas e limite, assim, diferente de outras vezes que às vezes eu vinha machucado lá da casa, de um contato com ele, nesse dia eu vim me sentindo por cima, sabe? Eu vim me sentindo por cima. Eu acho, vamos lá, né? Vocês vão ver esse golaço que eu fiz. Pra mim foi um golaço. Eu acho que não é que o problema acabou, que não possa acontecer de novo, mas assim, eu deixei a pessoa consciente de algumas coisas, sabe? De que ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir.
pergunta, né? Se você me perguntasse assim, mais uma vez, né? Já falei de 100 vezes aqui, mas vou repetir hoje. Por que você ainda tem contato com seu pai? É porque você, Vitor, é o dependente emocional do Arnaldo, seu genitor? Você é dependente emocional dele? Você o ama demais? Você se sente culpado se você não fizer? Não, meus amigos, nada disso. Nada disso. Eu digo que a situação, eu vou usar meu pai, a expressão meu pai assim para facilitar a narração aqui, tá? O caso dele não é nenhum desses itens aqui. Esses itens, em até um certo nível, tô sendo honesto, tô botando as cartas na mesa com vocês. Esses pontos aí, eles se encaixam um pouco na pessoa da minha mãe. Ela encaixa um pouco nisso aí. Mesmo ela sendo do jeito que é, hoje, de repente, se eu arrumo minhas malas e sumo no mundo, aí sim, ficaria assim, eu sentiria isso, com certeza. Um sentimento de culpa, rapaz, a mulher é doente, não tem ninguém lá, é só eu. Ela é narcisista mesmo, enfim, mas, porra, tava na minha responsabilidade, eu fiz isso. Eu ia ficar, mas ele não. Meu pai não. Eu não tenho esse problema. São contextos diferentes. É muito diferente. Meu pai, só pra vocês entenderem, meu pai ele mora no meio dos parentes dele. Só irmãos ele tem 3 aqui. Ele tem um monte de sobrinhos aqui. Vamos supor, vamos inverter a situação. De repente, fosse ele que morasse aqui comigo. E ele não fosse um doente mental, não fizesse nenhum tratamento, uma coisa, e eu, fui. Meus amigos, ele tinha um monte de gente com quem contar. A velha não. A velha só tem eu. Ela não tem um parente dela aqui. Os parentes, a parenta mais próxima dela aqui mora mais de 300 quilômetros daqui, e hoje a gente não tem nem contato, mas eu mesmo bloqueei o contato. Não temos. Ela nunca nos visitou. Então a velha aqui, literalmente assim, se eu fujo, ela ia ficar por conta aqui, sabe? Ou no máximo talvez alguém da igreja, ou o CAPES, alguém. Porque não teria outro familiar para ficar olhando. Então, é diferente, meus amigos. É muito diferente as duas histórias, né? A do Arnaldo e da minha mãe Evanilde. Nomes que eu os atribuí aqui, né? Esses não são os nomes verdadeiros, né? Nomes que eu batizei eles aqui. Então não tem por que eu sentir isso. Ele é casadinho, ele tem a mulher dele, ele tem os parentes dele. Ele é muito bom da mente dele, sabe? Ele tá doente agora, mas é uma doença do aspecto físico. Ele tá tratando de um câncer, mas ao cérebro, pensa num velho inteligente, meus amigos. O velho terminou o ensino médio dele, já fez curso de digitação, sabe mexer com computador, sabe mexer com telefone celular, banco. Você vê o tanto que o bicho é esperto que até ele passa a perna nos bancos. Aí ele já fez financiamentos aí que ele deu calote aí e foda-se. Então assim, ele é muito esperto em muitos aspectos. Então ele é o tipo de pessoa que, tipo assim, se eu ficar longe, distante, ele não vai morrer amigo por causa do meu distanciamento, não. Assim, eu quero dizer assim, que ele não tem não existe essa dependência de mim, sabe? E nem o dele. Mas por que eu não faço contato zero com ele? Porque eu já fiz uma vez. Eu nunca nem tinha ouvido falar na palavra narcisismo. Mas me lembro que em 2015... Ó, conta aí. Julho de 2015 a julho de 2017... Dá 24 meses, né? 2 anos, certinho. Foram 2 anos de contato zero. Contato zero. Nenhuma visita, nenhum contato. Meus amigos, mas foi 2 anos que eu vivi o inferno aqui nesta cidade, porque ele não vinha atrás de mim, mas ele botava os parentes. Era constantemente, esse pessoal estava em cima de mim, que eu não conseguia. Quando chegou em 2 anos, eu acabei, essa barreira acabou sendo rompida. Me lembro que foi até a minha irmã quem conseguiu, através de um jogo de manipulação, fazer eu voltar a falar com ele. Eu estabeleci assim, o que é pior? O que é melhor, na verdade? De repente eu mantenho uma fachada de que tá tudo bem, que eu continuo falando com ele, não estamos intrigados, e aí ninguém vem me encher o saco, nenhum parente vem tocar no assunto, eu fico de boa, mantendo um contato mínimo, ou de repente eu meto-lhe um contato zero, e aí fica a minha casa aqui direta, são telefonemas, a gente atrás de mim, as tias, os primos, os daqui, os de fora,
me dando lição de moral, me dando sermão, me cobrando, você tem que voltar a falar com seu pai, é pecado, você não pode fazer isso, volte a falar com seu pai. E sempre criando armadilhas para forçar esse retorno do contato. Então o motivo é só esse, pessoal. Eu ainda falo com meu pai hoje, eu mantenho ainda um contato mínimo com ele, é para mim não ter essa apurrinhação aqui dos parentes. Não é nem ele, não é que eu vou ficar aqui. Eu digo para vocês, se hoje eu fosse possível assim, eu ficar no contato zero, para mim era um alívio. Eu sei que é difícil de vocês acreditar, mas assim, meus amigos, depois dessa doença dele, os fatos que se sucederam, os tratamentos que eu recebi dele, assim, eu falo que, novamente repetindo a palavra, né? Tudo ao seu tempo. A minha irmã, foram 10 anos. Eu fiquei 10 anos insistindo, pelejando, achando que tinha uma possibilidade da gente manter uma amizade e aquilo ficar numa boa. Mas até que chega um dia que acontece o estopim, a gota d'água, sabe? E aí, não, daqui pra frente não dá. E tô já estando de tempo. Eu digo que foi a última tentativa, foi quando houve a descoberta da doença. Quando aconteceu a doença dele, o câncer, eu, na minha cabeça, movido, eu creio, certeza que por uma dissonância cognitiva, eu emplaquei aqui no meu cérebro o seguinte: ah não, meu pai tá doente agora, uma doença grave. Então assim, eu vou ajudá-lo e eu tenho certeza que ele não vai fazer comigo o que ele fazia lá atrás. Muito pelo contrário, a doença vai quebrantá-lo, né? Vai quebrantar o seu coração, ele vai ficar mais humilde, ele vai ficar mais bonzinho, ele vai me valorizar, sabe? Ele vai me respeitar mais. E eu embarquei nessa, pessoal, achando que ia ser diferente. Fiz realmente de coração, movido por uma solidariedade a ele. Deixei todos, tipo assim, eu ignorei tudo de ruim que já havia corrido para trás e pensei, aqui vai ser diferente, só que não foi, nem na doença, meus amigos, nem da doença muda. Então, assim, se numa situação tão delicada como essa, o cara não mudou, ele continuou sendo o que ele é, e até pior ainda, ele viu ali, eu posso resumir assim, que ele viu nisso aí uma grande oportunidade, assim, de me ter como suprimento narcísico, né? Poxa, estou doente, estou com uma doença grave, pode ser que eu nem sobreviva. E exatamente, se de repente eu não sobreviver, tem um banquete aqui, né, para me esbaldar. Eu vou ter o meu suprimento aqui, né? Vou botar no 12 aqui para cima dele. E eu posso dizer para vocês que ele já percebeu que esse suprimento foi retirado. Houve um tempo aqui atrás que eu o defendia. Muitas e muitas vezes quando eu tratei deste assunto, eu dizia assim: não, meu pai ele tem traços narcísicos. Eu tinha essa percepção, eu avaliava, eu achava que ele só tinha traços narcísicos. Mas não, ele é um narcisista. Só que tanto meu pai como a minha mãe, os dois, na minha avaliação, eles são narcisistas. Só que tem uma diferença. A minha mãe, eu falo no passado, porque devido a uma medicação que ela toma, hoje ela não é tão aflorado como foi no passado, né? Mas a minha mãe, ela foi o chamado narcisismo grandioso. O narcisismo grandioso é aquele que não... Tipo assim, eu não tô nem aí porque vão achar de mim. Se eu tiver que fazer um escândalo, um barraco, se eu tiver que cometer um crime, eu posso cometer as piores atrocidades aqui, eu não estou preocupado. Hoje eu acho que a minha mãe, eu acho que o caso dela foi acima do narcisismo. Eu acredito fortemente assim que tem um pé na psicopatia. Episódios de chegar, quando pegava faca, quando pegava uma tora de pau para correr, por exemplo, atrás do meu pai para tentar agredi-lo, dormir com faca debaixo do travesseiro, destruir as coisas dele, como aconteceu aqui, queimar, fazer a montanha de roupas, pegar um pedaço de pau e amassar a moto todinha. E assim, tantas coisas. Meus amigos, isso aí não é só narcisismo. Depois eu fui... Me lembro até qual foi o canal que me levou a essa constatação. Foi a Virginia Kozer. A Virginia Kozer, ela fala que todo psicopata ele é narcisista também.
Só que o psicopata, ele adentra nesse... Por exemplo, a pessoa que é somente narcisista, ele não chega a cometer crimes, né? Assim, porque ele tem aquela coisa da sua reputação, né? Não, mas eu não posso... Eu tenho que preservar a minha reputação. Todo mundo tem que ver que eu sou o bonzinho da história, né? Eu cometo meus abusos, né? Minhas maldades aqui, mas os de fora, a maioria tem que achar que eu sou bom, né? Que eu sou de Deus. E eu via que a minha mãe, ela não tinha isso, né? Ela não tinha isso. Então, eu acredito que o caso dela tem um pé na psicopatia também. Tratado hoje, junto com uma esquizofrenia, com outros problemas, que tratado com a medicação, amenizou aí, sempre eu falo, 80%. O meu pai, ele é um narcisista, só que ele é o chamado narcisista oculto. Meu pai, ele não é muito de fazer escândalo, fazer barraco, sabe? Ele não é de xingar. Já teve os episódios, mas assim, a maior parte do seu abuso, ele é cometido de uma maneira mais sorrateira, mais dissimulada, sabe? E ele... Aqui eu vou dar uma prova para vocês do quanto ele constrói uma imagem assim positiva de si na sociedade, que quando a doença surgiu, meus amigos, se vocês vissem o tanto de pessoa que se mobilizou para o ajudá-lo, para o ajudar, desde campanha nas igrejas, campanhas de oração, campanhas de dinheiro mesmo. Eu lembro que, assim, com 3 dias, ele me mostrou um extrato bancário dele, já tinha mais de 3 mil reais em contribuições que as pessoas mandavam de 10 reais, de 20, de 50. Muita gente fez depósitos para ajudá-lo no seu tratamento. Hoje mesmo eu estava na feira, eu fui comprar umas coisas, encontrei uma mulher lá, eu nem sabia quem era aquela mulher, mas ela me reconheceu como filho dele, né? Você é filho do irmão, eu chamo ele de irmão, que ele é evangélico, né? O irmão Arnaldo, né? Eu sim, como é que ele tá? E o tratamento? Aí eu expliquei ali, né, como é que está. Aí a mulher disse assim, rapaz, ano passado, quando eu fiquei sabendo que o irmão Arnaldo tava... Nossa, eu chorei, eu fiquei tão... Porque, nossa, o irmão Arnaldo é uma pessoa muito boa, sabe? Ela falou, eu moro na zona rural, lá na região que ele tem terra também, assim, ele é um grande pregador da palavra do Senhor e uma pessoa boa, sabe, uma pessoa maravilhosa, todo mundo lá entrou em campanha de oração. Meu Deus, mas como assim o irmão Arnaldo com uma doença dessa, o irmão Arnaldo... Pessoal, se vocês vissem a fala que eu ouvi dessa mulher, a mulher vê meu pai assim, como a melhor pessoa do mundo, sabe? E eu, na hora, assim, claro que eu não ia meter a real ali, né? Eu digo, muito obrigado, senhora, muito obrigado, e valeu, ele tá bem, as orações super valeram a pena. Então, assim, meu pai, ele é mais dissimulado, mas no momento ou outro, tem uns momentos que ele também tem sua agressividade, tem a sua raiva narcísica, né? Mas, se comparado com a minha mãe, a situação dela foi bem mais grave do que a dele, mas ele é narcisista, ele não tem traços narcísicos, ele é narcisista. E eu percebo... Gente, sabe o que é uma constatação assim que eu tenho hoje? É de que encontrar um suprimento narcísico ideal não é fácil para essa gente, porque a gente vive num país, o Brasil, como diz o outro, o Brasil não é para amadores. Aqui é um país de uma população, eu estimo assim que 85% da população brasileira é corrupta, é malévola, é grossa, é sem educação, é tanta coisa ruim, sabe? Então, assim, encontrar a pessoa narcisista, encontrar aquele suprimento ideal, que é a pessoa boa, de bom coração, honesta, empática, não é fácil. Por que eu digo isso? Porque eu percebo isso em 2 pessoas, meu pai e minha irmã. Eu era suprimento narcísico dos 2, durante muito tempo. A minha irmã já está caminhando aí para 4 anos e meio de contato zero. Pelas informações que eu tenho até hoje, ela não conseguiu outra fonte de suprimento narcísico como eu. Não encontrou nem por meio virtual e nem por meio assim lá onde ela mora. Eu falo porque eu tenho assim algumas pessoas que me passam informações dela às vezes e denota isso, sabe? Eu percebo no meu pai, ele não tem suprimento narcísico dentro da casa dele. Ele não faz da mulher dele nem de seus filhos suprimento. Ele não faz das outras pessoas lá fora. Então, é um desejo imenso de me manter como essa fonte de suprimento. E eu vou contar para vocês, foi isso que eu fiz essa semana. Essa semana eu deixei bem claro, mostrei para ele na prática, que eu não vou ser essa fonte de suprimento daqui para lá.
Então vamos ao relato. Demorou muito, né? Demorei aí 44, deixa eu ver, 44 minutos para de fato chegar no episódio que aconteceu esta semana. Muitos dos senhores que me seguem aqui, eu sei que vocês se recordem de um episódio que aconteceu no ano passado, quando eu caí numa arapuca feita por ele, sobre a historinha do carro, né? O carro que ele ficou um ano insistente para que eu aprendesse a dirigir, com a doença era para eu mais ainda, né, pegar a direção daquele carro para dirigir, para me usar e também. E era sempre aquele discurso bonzinho, sabe? Meu filho, usa o carro, você passear, vai dar uma volta, vai fazer um passeio com sua mãe, o carro é meu, mas é seu também, você é meu filho. Antes de eu contar o relato, eu vou, só para você fazer o comparativo. Esta semana eu encontrei um vídeo. Deixa eu ler, para quem tiver curiosidade aí, eu já deixei até aberto aqui no YouTube. O título do vídeo é um vídeo da senhora Tariana Rocha, uma psicanalista. O título do vídeo chama-se Escagem: Por que narcisistas fazem, como se proteger. Eu assisti 2 vezes já esse vídeo. Pessoal, o vídeo que essa mulher explica aqui caiu como uma luva nesse contexto, eu e meu pai. Neste vídeo, se você assistir, eu deixo o convite aqui a todos que quiserem assistir, digita aí no YouTube, assista, que é bem interessante. Mas numa parte desse vídeo ela diz assim, ela dá um exemplo, ela cria uma ilustração. Deixa eu tomar uma água. Ela diz assim, imagine uma filha de... Ela disse assim, imagine que você é uma filha de um pai narcisista. E aí você já saiu de casa, você já, tipo assim, você tá praticamente num contato zero com esse seu pai narcisista, abusador que te maltratava, que te humilhava, que fazia o diabo com você, né? Enfim, você agora tá livre. Um belo dia, esse seu pai consegue um contato com você. Ela exemplifica lá como se fosse um telefonema. De repente ele te liga de um número lá e fala da seguinte forma: Oi, minha filhinha, oi, meu amor. Pessoal, aqui eu tô tentando traduzir com minhas palavras, tá? Não que tá exatamente assim lá, né? Mas mais ou menos assim. Como é que você tá, minha filha? Eu tô com tanta saudade de você. Olha, hoje vai ser o meu aniversário aqui em casa e eu queria que você estivesse aqui pra me te dar um abraço, sabe? Pra me te abraçar, pra me te dizer o quanto eu te amo. Eu estou com saudade, eu queria você aqui, minha filha, no meu aniversário. Lá ela fala de um aniversário, eu não sei se seria do pai, eu não lembro agora se é do pai narcisista ou se é de um neto, de um irmão, é de alguém lá, eu tô dizendo aqui que seria dele, né? Vai ter um aniversário, eu queria você vem aqui, você vem participar conosco. Aí essa filha, mesmo tendo passado, aí é onde eu falo que entra a dissonância cognitiva, né? Porque existe desejos inconscientes, né? O que seria o desejo inconsciente? É tipo assim, poxa, tantos anos, né? Eu queria ficar numa boa com meu pai, eu queria que meu pai me amasse, que meu pai me valorizasse. E olha, ele ligou aqui tão amoroso comigo quer me ver, quer me tratar bem. Não, eu vou. Talvez essa seja a chance, né? A oportunidade. Eu vou lá no aniversário. E aí essa filha vai lá, né? No aniversário, quando chega lá, o pai humilha lá no meio de todo mundo, esculacha, ofende, faz ela passar a maior vergonha no mundo. O nome. Lá ela dá vários exemplos. Ela trata a escagem, né, feita pelo narcisista de várias formas. Na minha compreensão, o que ela chama de escagem lá, eu entendi assim. É quando a fonte de suprimento ela despertou e aí ela dá o fora ou ela se distancia de alguma forma. Então esse narcisista ele não está tendo mais acesso a esse suprimento. Aí o que ele faz? Ele joga a escagem. A escagem ela funciona assim, segundo a Tariana, né? Toda vítima ela tem seus gatilhos, ela tem seus pontos fracos e o abusador ele sabe onde é cada ponto fraco ali, né? Cada gatilho. Então, pera lá. Aí nesse exemplo aqui que ela deu, né? Onde que é o ponto fraco? Onde é que é um gatilho que ela tem? Ela tem desejo de se sentir amada por mim. Ela quer ser amada por eu, que sou o pai, né? Então eu vou nesse gatilho, eu vou falar o que ela tem vontade, o que ela gostaria que fosse. E aí, tipo assim, ele jogou a isca, né, no anzol, fazendo aqui uma analogia, e conseguiu fisgar, né? Conseguiu puxar. Mas ele não deu aquilo que ela queria.
Ele não deu o que ela esperou. Ele prometeu, mas não deu, né? O que ela achou que iria receber. Aqui foi um contexto, um exemplo de pai e filho, mas lá ela fala de vários outros exemplos, é no trabalho, enfim, são variadas situações, um contexto muito bom. O que que esse exemplo que ela deu tem a ver comigo? Eu caí numa escagem, né? Eu caí na escagem do meu pai, usou a doença, usou essa questão da amizade. Poxa, você é meu filho, eu gosto de você, o carro é pra você, sabe? Use. O tempo todo. Gente, até hoje eu fico impressionado quando eu lembro dessa história. Como é que uma pessoa ficou um ano, meus amigos, um ano é, batendo nessa tecla, futucando, pelejando pra, pra que eu caísse nessa conversa, né? A questão lá do carro. E quando eu cedi, a bordoada veio, a cacetada veio. Foi assim, foi uma experiência dolorosa pra mim, a humilhação que eu passei dentro daquele carro. Eu tô frisando aqui porque às vezes pode ter alguém que não assistiu os conteúdos lá pra trás, né? Você que não me acompanhou lá pra trás, em dezembro do ano passado eu caí nessa ladainha, peguei esse carro e passei assim uma das piores humilhações que eu já tive na minha vida. Humilhação, não aquela humilhação velada, sorrateira, mas uma humilhação mesmo assim que faltou pouco pra resultar numa agressão física contra mim. De xingamentos, de gritos, o quanto essa pessoa pôde me humilhar numa viagem, ele fez, né? Ali foi motivo de sobra pra me meter um contato zero, mas eu escolhi não meter o contato zero por um motivo anteriormente mencionado aqui. E pra mim tá bom, eu acho que tá muito melhor dessa maneira. Hoje eu conduzo a situação com meu pai no contato mínimo. É o contato mínimo. Praticamente por razões necessárias. Eu vou lhes explicar uma situação que aconteceu recente agora e como é que se desenrolou para que eu, né, botasse as cartas na mesa com ele. Tem uma situação que, embora ele não mereça, ele não é merecedor, mas eu tenho feito para manter um controle, né? Para manter uma aparência aí de que tá tudo bem, que é quando tem algum trâmite sobre o tratamento dele. Tipo assim, ó, tem que levar esse documento ali, ou você tem que ir lá pegar um papel para mim. Vou lhe dar uns exemplos aqui. Ele tem uma renda do trabalho dele que já incide imposto de renda. Eu não sei no resto do Brasil, mas ele é agente comunitário de saúde na zona rural e ele recebe bruto aí aproximadamente 2.000 Não, deixa eu ver. Eu não lembro, é quase 3.000. Aí acho que ele pega 2.200, 2.300, é por aí. Líquido, descontados o imposto, né? É uma coisa assim, eu sei que ele tem. Então, por exemplo, certo dia ele me ligou e falou assim, ó, vai lá no órgão tal, por favor, e pega minha cédula C, porque eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda, aí você só pega lá e guarda para mim. Como ele também tá sendo beneficiário da Previdência, me pediu para que eu fosse lá pegar tipo uma ficha financeira para um processo previdenciário que ele está mexendo. Eu não sei explicar o que é. Fui lá, tudo bem. É tipo assim, pessoal, liga, oi, tudo bom? Sim. Ah, tá. Então é isso aí, né? Para pegar o papel, tal. Tudo bem, eu vou lá pegar. Ó, não tem esse negócio de benção pai, que é cultural aqui na minha região. Oi, como é que o senhor tá, meu pai? Oi, eu tô com saudade do senhor e tal. E ficar batendo papo. Seco, meus amigos. Eu sou seco com ele. Sim, é só isso aí? Tudo bem, então. Ah, não, olha, eu não vou poder conversar agora, que eu ainda tenho umas coisas aqui pra resolver, tá bom? Outro dia a gente conversa. Não ligo. Aqui é basicamente assim, é quando ele precisa de alguma coisa, ele entra em contato, ele manda um áudio, aí o necessário, o necessário. Outras situações, ele está lá no tratamento dele, fora do domicílio, então existe uma ajuda de custo enviada todo mês para pagamento de aluguel, de alimentação. Eu não sei. Quando ele ia e vinha só para tomar a medicação, a regulação dava R$ 1.300 para ele. Hoje, como ele está morando de aluguel e tudo, eu estimo que seja mais essa ajuda de custo que ele recebe para ajudá-lo no seu tratamento. E
vamos dizer que seja uns R$ 2.000, né? Então todo mês ele tem que mandar não só cópia do prontuário, da evolução do tratamento, como também dos recibos, recibo do aluguel, recibo de transporte que ele viajou, que ele usou, de compras de supermercado. E aí o que ele faz? Ele tira as fotos desse documento e manda no WhatsApp e me pede. Ó, meu filho, imprime esses papéis aí e leva lá na regulação, porque quando completa 30 dias tem que prestar conta lá, senão não vem a ajuda, né? E aí pra ele, tipo assim, pra ele se deslocar de lá e vir aqui só pra trazer esse papel, ele pede, eu vou lá, de boa, vou lá, faço a impressão dos papéis e levo lá, tudo certinho, e tô levando dessa forma. Esses dias pra trás, o pessoal, ele não terminou o tratamento dele ainda por culpa de problemas no hospital. Segundo ele, faltando 9 sessões de radioterapia para concluir. Primeiro era uma história que a máquina estava quebrada, aí foi feita uma inspeção. Aí não é a máquina quebrada, é porque diz que essa máquina de fazer radioterapia, ela, se tipo assim, se o tempo tiver muito úmido, tempo chuvoso, né? Diz que tem um porquê lá que a máquina não funciona. Não funciona quando o clima está muito úmido. Aí foi feito um pedido de um novo equipamento vindo de São Paulo. Tá aguardando esse equipamento vir, que diz que esse equipamento é mais sofisticado e ele tem uma parte lá que faz a contenção dessa umidade. Pode estar chovendo, pode estar frio, mas a máquina não deixa de funcionar. Segundo o que ele me falou, ele disse que nessa espera ele ficou mais de 20 dias, no mínimo uns 20 dias ali, aguardando e nada dessa máquina chegar. Aí ele resolveu retornar para casa dele e ficar aguardando. Quando essa máquina chegar, no dia que ele me contou isso, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas esse tanto de dias atrapalha no tratamento? Dizendo ele que não, que o médico falou que ele já fez mais de 2/3 já do tratamento, já está na reta final e com a medicação também que ele toma, não há risco da doença avançar, evoluir, ter algum problema nesse sentido, que é só mesmo para fechar o ciclo, né? Aí quando ele for, ele deve ficar mais uma semana e pouquinho, 9 dias de tratamento ainda e retorna para cá, tendo aí finalizado a parte maior aí do tratamento. Quando ele chegou na semana passada, quer ver? Não, deixa eu ver. Hoje é sábado. Não, hoje é domingo, né? Se não me falha a memória, ele chegou quarta-feira da semana passada. Ele chegou na quarta-feira. Não, minto. Ele chegou na terça da semana passada. Na quarta, chegou à noite, né? Quando foi na quarta, ele me ligou à noite. Ele já tinha mandado uma mensagem, vai lá, me ver, não sei o que. Eu enrolei e não fui, cansado também, né? Na quarta-feira, ele me passa um áudio e falou assim, por favor, você pode vir aqui, vem aqui em casa e traga aqueles papéis, porque eu preciso levar para o contador para fazer minha declaração. Traz os papéis que eu te pedi lá, para mim já agilizar aqui o que eu tenho que arrumar e tal. Eu falei, tá bom. Eu acabei indo na quinta-feira, não deu de ir na quarta. Eu fui na quinta, botei dentro de uma pasta e fui à casa dele. Quando eu cheguei, sentei numa cadeira, eu me lembro, eu sentei numa cadeira assim perto da porta. Cheguei, oi, tudo bom? Tá aqui os papéis. Eu pensei assim, eu vou sentar aqui uns 10 minutos, né? Eu vou ficar uns 10 minutos e vou dar uma desculpa e vou me embora. Mas eu acabei, pessoal, ficando um pouco mais lá. Mas foi por uma boa razão. Não foi perdido eu ter ficado esse tempo lá, não. Aí começou a puxar a conversa, né? Ele começou a puxar as conversas. Como é que você tá? Eu, tudo bom? E sua mãe? E pai, falando. Pessoal, de repente, ele toca num assunto de uma venda da terra. Ele quer vender a chácara dele, né? Eu acho que eu mencionei isso para vocês num outro podcast aqui, que ele quer vender a terra dele, né? E essa terra vai ser bem vendida, né? Vai pegar uma grana boa. Eu acho que eu até citei o valor, né? Se ele conseguir vender pelo preço lá que ficou combinado, ele vai pegar aí R$ 1.700.000 dessa chácara dele lá, da 29 alqueires de terra. Aí olha, pessoal, ele botou, deixa eu voltar atrás um pouquinho. Quando ele me ligou, na quarta-feira, ele disse assim pra mim, no telefone, ele falou assim, olha, eu vou precisar muito de uma ajuda sua, porque eu vou lá na minha chácara
porque eu quero... Ele falou, tô sabendo que os compradores de terra, o pessoal que veio de fora, estão na área aqui, sabe? E eu tô indo lá para conversar com eles e eu queria que você fosse comigo, para você acompanhar toda a negociação, para você participar, porque eu ando com minha cabeça meio ruim e eu queria você por perto. Aí eu disse assim para ele, eu falei, esta negociação só pode acontecer lá, na zona rural? Ah, não sei, eu ainda tô indo lá. Na verdade, eu tô indo lá para pedir informação, porque eu fiquei sabendo que estão, mas não sei se tá lá. Eu vou me informar, pode ser que esteja na cidade também. Aí eu falei, não, pois se o senhor quiser a minha ajuda, eu falei, eu posso até ir, mas não lá. Eu falei, não lá, promova esse encontro, esse momento aqui na cidade, que aí fica mais fácil para mim. Pessoal, eu tava assim, tentando desviar de uma maneira sutil. Eu não sei se vocês estão entendendo aí, pra mim não andar com ele naquele carro dele. E eu lembro quando aí ele falou assim pra mim: Não, rapaz, mas qual o problema? Qual o problema? Nós temos o carro aqui, sabe? Pra ir de carro é de boa, sabe? Chega lá rapidão. Aí eu tornei a repetir pra ele. Eu falei: Não, eu preferiria aqui na cidade. Eu falei: Marca aqui na cidade que eu vou. Onde for, de repente, até aí na sua casa. Não, pois tá bom, eu vou ver. Quando eu estava lá, na casa dele, ele tornou a tocar nesse assunto pra mim. Aí ele falou, ó, eu vou amanhã. Ele falou, tô indo amanhã lá na chácara, você não quer ir mesmo comigo? Aí quinta-feira, deixa eu ver. Tô tentando lembrar o que é que teve na quinta-feira. Não, deixa pra lá. Enfim, quinta-feira eu tô. Ele falou, amanhã eu tô indo lá pra chácara, então eu só vou mexer com essas minhas coisas aqui, imposto pra declarar, na semana que vem, terça-feira, porque eu vou correr primeiro atrás dessa questão da minha chácara. Mas aí ele falou, vamos lá, mas eu tornou a insistir, pessoal, com essa conversa daí com ele. Pessoal, aí foi a hora que eu comecei, sabe? Assim, eu falei, não, eu tenho que. é, no fundo, certeza, ele já percebeu. Inclusive, isso foi confidenciado na hora. Aí eu disse assim pra ele: Eu sei que eu me arrisquei, foi um risco, mas eu não me arrependo e eu acho que foi positivo eu ter feito isso. Eu disse assim pra ele: Eu falei, olha, tem coisas que às vezes eu fico evitando de falar. Eu evito de falar pra não ter atrito, sabe? Eu falei, mas assim. é, Não, pessoal, peraí. Deixa eu voltar atrás um pouquinho. Eu falei isso daí. Essa questão, assim, eu não joguei na cara, eu não joguei na cara, olha, eu não quero ir por isso e por isso, sabe? Eu só falei assim, quando ele falou assim, vamos lá, aí eu dei um sorrisinho assim meio irônico e falei, eu digo, não, eu falei, eu prefiro aqui na rua. Eu falei, eu prefiro aqui na rua, marque, eu digo aqui na rua é até melhor, sabe? É bem melhor, menos cansativo. Aí eu escutei isso aqui dele, ó. Ele falou isso aqui pra mim, ele falou, oh, rapaz, eu me arrependo tanto. Eu me arrependo tanto de ter ido aquela viagem lá no meu irmão, junto com você. Não era pra eu ter ido, sabe? Não era pra me ter ido. Era pra me ter te dado a chave do carro e você ter ido seu passeio sozinho. Porque eu sei que depois que aquilo aconteceu, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E você, ele falou assim, você é uma pessoa muito rancorosa. Em toda a minha vida, eu tô com 61 anos. Deixa eu ver. Eu tô com 61 anos de idade. Eu nunca conheci na minha vida uma pessoa mais rancorosa do que você, porque qualquer coisinha aqui mesmo, ele falou assim, aqui em casa, quantas e quantas vezes a gente conversando aqui, você ia embora com raiva. Você ia embora com raiva de mim só por uma opinião diferente que eu tinha, por uma situação que eu sou super seguro de conversar e você não é. Sabe, você ia embora com raiva. Imagine, porque aquilo que eu fiz naquela viagem que você foi comigo, eu não fiz aquilo com intenção de te magoar, mas você é muito fino, né? Você é muito fino, qualquer coisa te magoa. Então, assim, eu errei muito, mas me perdoa, sabe? Me perdoa. Não deixa de andar, rapaz, não deixa de andar. Você é meu filho. Você é meu filho. Você sabe que o ser humano erra, eu sou passível de erro, então me perdoe, sabe? Por aquele dia e vamos ficar numa boa, vamos comigo lá na zona rural. Aí, assim, eu tava com isso na minha mente, mas eu ia esquecendo, porque nessa fala dele, ele incluiu a minha irmã. Falou, inclusive, perdoe sua irmã,
perdoe sua irmã, a gente já é uma família tão pequena. Sua mãe eu não conto. Sua mãe eu não conto que sua mãe vive praticamente vegetando. Sua mãe vegeta em cima da terra, porque é uma pessoa que vive à base de remédio, que dorme 2 terços do dia, essa daí não conta, mas é só nós três hoje. Eu, seu pai que estou aqui, sua irmã que está lá longe, você nunca, você não, como é que está o seu contato com a sua irmã? Eu falei, do mesmo jeito. Eu falei, não tem contato eu e ela. Meu Deus, aí foi a hora, sabe? Eu nunca vi uma pessoa mais rancorosa. As pessoas, muita gente já percebeu isso em você, Vitor. Pessoas da família comenta que você carrega muito ódio. Olha, eu tenho certeza que se eu fosse igual a você, ou se eu carregasse o tanto de ódio que você carrega dentro de você, eu já teria ficado louco. Eu já estaria na camisa de força, louco, eu já teria morrido, porque eu não consigo. Olha, você acha que meus irmãos nunca fizeram coisa de ruim comigo? Minhas irmãs já me sacanearam. Aquela Doraci mesmo é uma cobra. Mas eu nunca fiquei de mal com eles, eu perdoei. A gente é irmão, você vê, a gente se reúne aqui. Porque família é isso, família tem seus problemas. Família, toda família passa por problemas, mas o importante é o amor que a família tem uns pelos outros. Quer dizer que sua irmã, se adoecer lá, pode apodrecer e morrer pra lá, que tu não quer nem saber, tu não quer nem aproximação. Aí foi quando ele meteu uma frase, eu não sei nem como é que você ainda vem aqui, eu não sei nem como é que você, às vezes eu me pergunto aqui como é que você vê, porque o tanto que você guarda rancor, pessoal, quando ele falou, aí eu fiquei só escutando, né, eu fiquei ele calado, não foi assim, com baixaria, com gritos, não. Ele falando normal, né, até dentro de um padrão de respeito. Aí quando ele terminou, pode ser que ele tenha falado, ele deve ter falado mais coisas, mas eu não tô lembrando tudo. De uma maneira bem fria, de uma maneira bem serena, eu falei pra ele, eu digo, olha, muito pelo contrário, eu falei... Ah, outra coisa que ele falou, eu fiquei só ouvindo, né, deixando ele desabafar. Ele falou assim pra mim, ele falou, eu sigo a palavra de Deus. Ele falou, eu sigo a palavra de Deus, porque eu tenho Jesus no meu coração. E já você não, né? Você deixou os caminhos de Deus, né? Você deixou a sua fé em Deus para seguir psicologia. Isso, ele tocou nisso aí, pessoal, é porque no passado, muitas vezes eu falei, né? Que eu fiz terapia, que eu busquei conhecimento. Você busca, porque psicologia, ele disse, olha, até hoje eu fui uma vez na minha vida num psicólogo, para nunca mais eu boto meus pés dentro de um consultório de psicologia, porque para mim fazer tratamento psicológico para ficar igual a você, eu não faço, sabe? Eu não faço, eu prefiro meu Deus, eu prefiro ter Deus comigo. Deus, Deus é o médico dos médicos, Deus é o maior psicólogo, sabe? Não precisamos dessas pessoas aqui, porque olha o que os psicólogos, olha o que essas teorias da psicologia fez com você. Enfim, diante de tudo isso que ele falou, aí eu falei assim, eu digo, olha, eu tinha vindo pra cá pra ficar só uns 10 minutos e eu ia me embora, era só pra lhe entregar mesmo os papéis, até porque eu tenho coisas pra fazer lá em casa, mas eu falei, vamos lá, eu falei, eu não deveria não, mas eu vou responder. Eu digo muito pelo contrário, eu falei, se não fosse a psicologia, se não fosse as terapias que eu fiz ao longo da minha vida, aí sim eu estaria como o senhor descreveu aí. Eu estaria talvez numa camisa de força, talvez eu já teria até me suicidado, quem sabe, né? A gente vê muitos casos por aí. Ou eu estaria doente à base de remédios controlados, como muitas pessoas tomam, mas foi graças à terapia e o conhecimento que eu estou de pé, eu estou com saúde, eu não preciso não tomo antidepressivo, nunca precisei ir para camisa de força e nem ando surtado. Eu falei, para que um trabalho mais puxado do que a sala de aula, lidar com os filhos dos outros. E eu tenho sanidade mental, eu tenho estrutura mental para suportar trabalho o ano todinho. É cansativo, tudo, mas estou lá. Falei, não me arrependo. 1000 vezes eu prefiro a psicologia do que a religião. Eu falei, é um direito meu, é uma escolha minha. Falei, mas vamos lá. Eu falei, então o senhor está falando de família, né? Eu digo, olha, o senhor fez algumas perguntas, né? O senhor falou que família é porto seguro, que família é amor, né? E que somos uma pequena família, temos que nos manter unidos. Eu digo, tudo tem um limite. Eu falei, tudo tem um limite. Eu falei, essa família construída pelo Senhor, a minha mãe, e saiu eu e a minha irmã, né? Eu digo, você pode dizer 1000 coisas que essa família tem entre nós, menos essa palavra amor. Esta palavra amor aí eu não aceito, e eu nunca vou aceitar que essa família que foi construída pelo Senhor foi pautada sobre o amor. Eu digo, olha,
você não gosta de mim, ó, você não gosta de mim, a outra que tá lá no exterior não gosta de mim, e nem a outra que eu cuido lá em casa. E é assim, ó, você não gosta de mim, você não gosta da minha mãe, nem da outra, e nem de mim, e a outra que tá lá no exterior também não gosta. Então, assim, eu falei, eu falo sem medo que de nós quatro, mesmo com todos os traumas, com tudo de ruim que aconteceu pra trás, eu fui a pessoa que ainda consegui desenvolver esse sentimento bom de amar, de querer ajudar. Eu falei, porque tentei muito, tentei com você, tentei com a outra lá, o tanto que eu tentei ser um amigo, não só um irmão, mas um irmão amigo. Minha mãe que tá lá, né, que é essa até hoje ainda tá se beneficiando. Eu falei só que a dinâmica entre nós, de vocês, eu digo, eu tô falando de mim. Eu falei, a dinâmica de vocês para com a minha pessoa nunca foi de amor. Nem comigo e nem entre vocês três. Eu falei, você nunca gostou da minha mãe nem da sua filha, nem ela lá, nem a outra que tá lá em casa. Eu falei, são pessoas vazias, vocês são pessoas vazias. E eu não me iludo com esta conversa. Eu falei, sabe por que você não quer o contato comigo, não quer perder o contato comigo? O senhor não quer perder o contato comigo é pelo utilitarismo, é pelo benefício. Porque o senhor está doente, não é? Precisa de um favor, precisa de uma coisinha ou outra, né? Eu digo, e sorte sua. Falei, sorte sua, que eu ainda tô com o senhor, eu ainda abro essa. Pessoal, eu não quis, eu não mencionei essa questão dos parentes, sabe? Isso aí eu não entrei nesse mérito aí. Eu falei, sorte sua, que eu abri essa exceção. Eu digo, eu abri esta exceção para você e para outra lá em casa, que é pai e mãe. Eu falei, eu digo outro no meu lugar, eu digo outro no meu lugar, por muito menos do que já aconteceu. Eu falei, a gente vê muitas histórias por aí de filho, ó, que vaza no mundo, vai embora e nunca mais aparece. Nunca mais aparece. Não ajuda, aí as pessoas ficam, ai, por que esse filho, que filho ingrato, que filho ruim, que não ajuda a mãe, não ajuda o pai, mas ninguém sabe lá do passado o que aconteceu. Como é que foi a dinâmica dessa família? Eu digo, mas vocês deram muita sorte. Eu falei, porque a outra, eu falei, se você tivesse tido só a Malvina, vocês não ia, é como se não tivesse filho, porque ela tá lá na Europa cagando e andando pra vocês. Ela já deixou bem claro que ela não pisa os pés aqui. No entanto, eu estou aqui. E vocês deram sorte que eu não carreguei nesse capricho de botar num contato zero. Eu falei, só que não espere de mim que além do senhor e da minha mãe, vocês dois, que eu vá ficar abrindo esse tipo de exceção para os outros. Eu falei, tem mais parentes aí que eu tenho contato zero, tem outros que eu estou no distanciamento. Eu falei, não vou ficar passando a mão na cabeça de gente abusiva, de gente ruim que não me respeita. Eu digo, olha, tire o seu cavalinho da chuva, essa historinha de carro. Eu digo, mas o senhor ainda tá achando mesmo. Pessoal, eu falando assim, olhando bem no olho dele, sabe? Eu digo, o senhor ainda tá acreditando na sua cabeça que eu vou sentar minha bunda ali naquela cadeira, daquele carro, que eu ainda vou entrar dentro desse carro seu. Eu digo, não, moço, tire isso da sua cabeça. Eu falei, eu tava achando que a ficha já tinha caído, mas pelo visto, eu acho que já até caiu, mas você não tá querendo aceitar, né? Eu digo, pode tirar que não vai rolar mais, não vai. Eu me dei a permissão. Eu tentei, eu fui, né, para aprender a dirigir, paguei autoescola. O último episódio foi lá, naquele dia que eu tentei o passeio e você fez. Aí você achar que depois daquele episódio, eu ainda tenho cara para entrar nesse carro aqui, para segurar no volante ou para andar com. Mas não vai acontecer mesmo, não vai. Nem que seja por motivo de doença. Se você estiver doente aqui. Caramba, parece que tá chovendo. Só um minuto aqui, pessoal. Tá chuviscando, acabei, não é nem. Aqui o quarto é forrado, eu nem escuto muito, mas vamos ver. E a velhinha foi pra igreja. Eita, danado. Deixa eu ver que horas são. Elas vão se molhar. Só um momento. Tá dando uma chuvinha, eu não tava nem esperando mais chuva a essa altura do campeonato, que aqui é. Quando chega essa época já tá seco o tempo. Pessoal, falei, meus amigos, quando eu falava isso, esse homem ficou numa cara, que quando eu olhei, eu vi o olho dele vermelho, ele tava de óculos, eu tava numa cadeira, uma cadeira de plástico branco, assim, encostado aqui, com as costas pra parede, ele sentado num sofá, meio virado assim, mas olhando, e a mulher dele assistindo a conversa todinha do lado dele. E ele olhando pra mim, quando eu vi, chegou o olho envermelhou, aí ele disse assim pra mim, você pensa isso da gente? Você acha que a gente é isso? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, 100% certeza.
Eu falei, esse contato, eu falei, a outra lá na Holanda, ela é louca pra voltar a ter contato comigo. Mas não é amor, não é amor, não é afeto, não é nada disso. É utilitarismo, porque eu era o capacho dela aqui. Quando ela precisava de qualquer coisa, ela telefonava pra mim e eu ia correr atrás, né? De comprar coisas pra ela, de resolver coisas pra ela. Mas o dia que eu precisava da ajuda dela, que fosse só pra ela me ouvir, pra ela ouvir um desabafo, um momento difícil, eu não tinha esse direito com ela, ela não me autorizava eu fazer isso. Do mesmo jeito que é ela, é você aqui. Eu falei, nunca teve esse dia que eu vim para me vir na sua casa aqui e eu lhe contar um problema meu e você ficar do meu lado. Você me compreender, você ficar de boa, me dar um apoio. Nada. Então eu falei, aí isso é amor, isso é família que ama, isso é a família que acolhe, que tem afeto. Eu falei, eu digo, eu tenho. Aí eu falei, o senhor me questiona como é que fica isso, né? Que é só tem uma irmã, é o pai, é desse jeito. Eu digo, não, eu tenho pessoas, eu falei pra ele, eu tenho pessoas que não é meu sangue, que não foi criado junto comigo, que são infinitamente mais amorosos comigo, que são mais afetuosos comigo, que me respeitam, que me trata bem, que me compreende. Quando eu falei isso pra ele, eu fui interrompido. Eu escutei isso aqui dele. Ele falou: "Espera aí, deixa eu lhe falar uma coisa. Mas você, então, pra você, os de fora, né, os que não são seu sangue, que não é seu, ele até usou a expressão, ó, não é osso do seu osso, sangue do seu sangue. Espere, meu filho, espere você cair numa desgraça pra você ver se essas pessoas vão vir te ajudar." Eu falei: olha, da mesma maneira que de repente essas pessoas lá fora não venham me ajudar no momento de desgraça, eu também coloco no meio familiar, porque hoje, se eu cair em desgraça, eu tenho certeza que você não vai largar suas vacas, sua terra, nada seu para vir me ajudar. A outra não vai sair lá da Europa para vir cuidar de mim. Ela, cadê? A mãe dela tá aí doente, ela vem cuidar? Ela tirou um dia para vir te visitar, que você tá doente? Falei: você ficou para cuidar da sua esposa? Pessoal, na vista da mulher dele, eu digo, sua mulher era doente, não era? Com problemas de saúde mental. Qual foi o dia que o senhor tirou na sua vida para cuidar da sua mulher? Eu falei: eu passei por 2 cirurgias, você largou suas coisas lá na roça para ir cuidar de mim? Falei: então não vem com esse papinho pra cima de mim, de que família cuida um dos outros, não, que é muito mais fácil, às vezes, um de fora cuidar do que um familiar. Eu digo, e essa família nossa é que não cuida mesmo. Eu digo, de nós quatro, o único que tem esse histórico de cuidar de alguém sou eu. Tô cuidando da minha mãe, lhe ajudei no tratamento. A outra lá não foi doença, mas tudo que eu pude fazer por ela no passado eu fiz. E o que é que eu ganhei em troca? O que foi que eu ganhei como recompensa disso aí? De consideração, humilhação, ofensas, como eu já fui humilhado pelo senhor aqui, já fui humilhado por ela. Então, eu quero lhe deixar... Pessoal, eu com meu dedo assim... continuando aqui, eu tive uma interrupção. Pessoal, eu com o dedo, eu fiz assim, no sofá, eu digo, olha... Eu só vou deixar bem claro aqui uma coisa. Eu falei, o nosso contato ele vai até um certo limite. Eu falei, esse limite é a dinâmica que o senhor tem visto aqui. É só quando for necessário. É só nos momentos necessários. Ligou de lá, precisava de eu pegar o documento lá. Na regulação, eu fui. Precisou pegar outro documento, eu fui lá, peguei. Precisou eu vir aqui hoje, trouxe o documento. Mas olha, vamos fazer um passeio juntos? Não. Vamos fazer um almoço juntos? Não. Venha andar no meu carro, eu preciso ir em tal lugar resolver isso, vem no carro. Não. Vamos sentar para bater um papo, para resolver. Não. Eu digo, isso aqui eu não deveria nem estar fazendo hoje. Eu falei, mas resolvi tirar esse momento que é para deixar as coisas às claras. Eu falei, então, eu falei, não pense que está sendo diferente com a outra, não. Eu falei, a outra lá em casa é do mesmo jeito, é só o necessário lá em casa. Sabe? E da mesma forma é com o senhor aqui. Pessoal, quando eu falei, assim, eu preciso aqui concluir que já são 9 horas e nesse momento eu já não estou mais sozinho aqui, né? Eu vou concluir essa primeira parte aqui do meu depoimento. Quando eu falei isso, eu vi, assim, um olhar. Como é que eu poderia descrever aquele olhar? Não fez escândalo, não xingou, não surtou, mas tentou se vitimizar. Sabe? Tentou ali se vitimizar, fez uma cara de tristeza, o olho encheu de lágrima, sabe? E tentou colocar de que eu estou equivocado,
Meu filho de Deus, você tá muito enganado, meu filho, não é assim, não é desse jeito, sabe, eu sei, tá, eu sei que teve muitos problemas, muitas coisas, mas não é por aí, não é, você tá muito enganado das coisas, as pessoas têm defeito, olha, porque na palavra do Senhor, lá na Bíblia, tá escrito que só teve um aqui nessa terra que foi bom, só Jesus foi bom. Sabe, só Jesus foi perfeito. Você não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Aí veio querer emplacar, sabe? Aí eu terminei ali de ouvir aquela fala e ó, vim-me embora pra minha casa. E eu vou continuar desse jeito. Pessoal, assim, eu não falei isso com uma expectativa de que esperando assim que ele vai mudar, sabe? Ah, meu pai vai mudar, agora ele vai se conscientizar. Não. É porque aquela coisa assim, fica futucando, futucando. Eu segui uma diretriz ensinada no canal da Virginia Kozer, que ela fala assim, olha, eu me lembro de um vídeo dela que ela disse assim, quando você estiver num local, seja no trabalho, ou uma amizade, um relacionamento, que essa pessoa fez alguma coisa que te deixou mal, ela fez uma coisa que tu não gostou, um comportamento abusivo, fale, deixe claro que você não gostou. Não gostei do que você fez, sabe? Não gostei, me respeite, não faça mais isso. Então, assim, deixe claro, porque às vezes se você não deixa... É claro que tem várias maneiras de se fazer isso. Você pode falar verbalmente. Se você não quiser expressar isso verbalmente, você se afasta. Mas às vezes, quando é aquela coisa que você convive diariamente com a pessoa... De repente é bom você deixar claro para a pessoa que ela não... Aí se ela não respeitar depois de você, aí já se toma outras providências, né? Mas eu me lembro, eu digo, não, aqui eu vou deixar claro para ele, porque ele deve estar na cabeça dele que eu sou aquele trouxa, abestado, fraco, que ele vai continuar manipulando, que ele vai continuar... Meus amigos, eu achei muita cara de pau, mas muita cara de pau. A pessoa depois da humilhação pesada que me fez no dia daquela viagem. Aí ele, assim... essa escagem que eu já vi muitos vídeos das terapeutas falando do hoovering. Eu acho que essa escagem que a Tariana Rocha fala tá ligada ao processo do hoovering. O hoovering é puxar de volta para o ciclo do abuso. É quando a vítima despertou, ela agora sabe a realidade e ela tá saindo fora, ela não vai mais ser esse suprimento, ela não vai mais fazer parte disso. E esse abusador tenta puxar a vítima. E muitos são os ardis utilizados para isso. Essa de pedir desculpa é trivial. Me perdoe, eu me arrependi, eu não vou fazer mais. Olha, se tu me der uma nova chance, eu não vou fazer essas sacanagens que eu fiz com você. Olha, eu errei, mas eu tô procurando mudar, eu reconheço o meu erro. E eu tô procurando mudar. Tem deles que dizem até que vai pro tratamento. Eu já topei com gente desse jeito. Não, eu sei que eu tenho um problema, eu vou procurar um psicólogo, eu vou me consultar para me fazer um tratamento, porque eu preciso superar, eu não posso ficar agindo dessa maneira, porque eu tô perdendo as pessoas que gostam de mim. Aí eles falam tudo aquilo, eu vi essa cena agora. Oh, meu filho, me perdoe, eu errei, olha, eu errei mesmo, eu não podia ter ido naquela viagem, sabe? Contigo, aconteceu aquela situação, mas me perdoa. O que é isso aí? É pra eu, pensando que eu sou trouxa, que eu vou cair nessa conversa e vou de novo andar para ele descer o cacete de mim, tornar a aprontar. Teve mais uma frase que eu falei para ele pertinente à questão do carro, já ia me esquecendo aqui. Quando ele falou do carro, eu respondi isso aí para ele, eu digo, olha, quando se é criança e adolescente, a gente suporta todos os abusos de pai e mãe e não tem a quem recorrer, não tem defesa, né? Você não tem o que fazer. Falei, mas hoje eu já estou próximo dos 40 anos, eu perto de fazer 40 anos, sou independente, uma pessoa independente financeiramente. Eu falei, pra que eu tenho que ficar aguentando humilhação sua? Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, não, tá perdoado. Eu falei, mas me submeter de novo, não. Eu falei, não conte mais comigo pra isso aí. De jeito nenhum. Ah, meus amigos, eu vim embora assim pra casa com uma coisa tão boa, assim, parece que eu falei tudo aquilo que tava aqui na minha garganta, sabe? Eu posso dizer pra vocês, assim, que no passado, eu fazia de outra maneira. Eu não fazia o que eu fiz essa semana passada.
Eu trabalhava da seguinte forma com ele, eu ficava tentando, de uma maneira indireta, fazer ele cair a ficha. Eu falava mais ou menos assim, ó. Fosse com ele, fosse com a minha irmã, eu dizia assim, olha, todos nós passamos por tal. Eu vou tentar emular falas que eu fazia com meu pai. Eu dizia assim, meu pai, a gente, ao longo da vida, a gente passa por tanto trauma, tanta coisa ruim na vida, que às vezes a gente fica sequelado, a gente fica marcado, e a gente tem que ter cuidado para que a gente não, de repente, a gente não esteja repetindo os ciclos. Tipo assim, eu vou fazer com o outro o que me fizeram lá atrás. Eu fui maltratado lá atrás, então eu tenho o direito de maltratar o outro. Eu fui penalizado lá atrás, eu vou penalizar os outros. A gente tem que... É importante a quebra dos ciclos. Não, peraí, esse ciclo de coisa ruim que parou em mim. Então, de mim pra frente, para as próximas descendências, não vai rolar. Eu não vou repetir esse ciclo com meu filho, nem com meu neto, nem com meu bisneto, enfim. Daqui pra frente é saúde, é tudo de bom daqui pra frente. Pessoal, parece que tem um carro. Pera bem, eu tô com meu vizinho doente aqui na frente, o pai da Mariana, acho que é o Samu que tá. Pera aí, só um momento. Desculpe a interrupção. Ele acabar nem sair ali, que o portão tá trancado. Enfim. Então, continuando aqui. Eu tentava, pessoal, assim, ativar alguma coisa na mente. Olha, busque ajuda. Falava de mim, falava. Por isso que ele jogou na cara que ele não gosta da psicologia, né? Eu falei, eu passei por tudo que eu passei, mas eu busquei ajuda. Eu tive essa fala também. Eu digo, eu tenho uma grande diferença de vocês, de mim pra vocês, porque eu vivi muita coisa ruim, só que eu nunca fui abusivo com ninguém. Eu, muito pelo contrário, aquilo que não foi bom, eu fui tratar. Eu fui descobrir. Eu falei, só que eu já aprendi uma coisa também, que não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. Vocês são assim e vai continuar assim. Eu falei, a outra lá, ela não vai buscar ajuda, o senhor já deixou bem claro aqui, que só vai seguir mesmo a sua religião. E tá tudo bem, só que eu não sou obrigado a ficar aguentando abuso de vocês não, tá? E vim embora. Eu vou continuar do jeito que estou em relação à pessoa dele. Eu vou continuar do mesmo jeito, assim, é só o necessário. Pessoal, e assim, como tem sido bom, é isso que eu quero colocar aqui pra vocês. Como tem sido bom, como tem sido maravilhoso. Eu digo assim, se fosse o contato zero total, seria muito melhor. Mas já que não dá de fazer o contato zero, né, nesse meu contexto, eu tô fazendo dessa maneira, botando bordas e limites, sabe? Então, assim, que eles procurem outras fontes de suprimento, porque não serei eu mais essa fonte. Na sequência, eu vou ter que fazer uma pausa aqui agora, não vou poder continuar. Mais tarde, assim que eu tiver um momento oportuno, eu vou dar sequência a essa gravação e eu vou falar de uma segunda parte que é referente à pessoa aqui da minha mãe, tá? Fiquem à vontade aqui, a gente está analisando contextos, tá? Eu tenho um contexto aqui muito verídico e é interessante a gente estar analisando isso. Pra mim, eu acho que as minhas vitórias, as minhas superações, ela vem disso. Meu gato pulou aqui. Vem disso. Então depois eu vou compartilhar com vocês um episódio que aconteceu aqui em casa. Mas eu repito, eu vou narrar isso pra vocês, não é pra me fazer, querendo me colocar de coitadinho, de vítima, não. É da mesma forma que eu considero que eu saí por cima nesse diálogo com meu pai, eu saí por cima aqui também. E aí vai ter até umas partes, eu tratei deste assunto na parte referente à minha mãe, eu conversei com um psicanalista, o Rafael. Depois de muito tempo, eu voltei a ter o meu contato com o Rafael, foi retomado e ele mandou uns áudios muito bons aqui pra mim. Foi um pedido meu, eu falei, eu gostaria que você me desse um feedback. A princípio era só pra mim, mas o negócio foi tão interessante que eu pedi permissão a ele para que eu colocasse aqui as partes, que a gente conversou muito, mas tem umas partes que foi referente ao meu caso, exclusivamente do meu caso, que eu vou trazer aqui para vocês, mais uns aprendizados. E é aquela coisa, embora eu ainda esteja aqui
nesse convívio, né, mais próximo, mas tem formas de se blindar. E eu, mais ainda, porque eu tenho fatores que só contribuem a meu favor, para que eu exerça esse controle, essa liberdade, a fim de garantir a minha paz mental, né? A grande sacada é isso, é fazer de tudo para manter a paz, né? A tranquilidade, o sossego, essa coisa de tentar me fazer de suprimento, de criar situações para fazer de suprimento. Meu pai foi a questão do carro, né? A última dele foi a do carro. Depois eu vou lhes contar uma que aconteceu aqui em casa, que vocês vão dizer assim, não, tu tá de brincadeira. Parece inacreditável, mas foi uma situação que se repetiu. Vocês lembram em 2021 a história de uma carne? Pois é, meu amigo, a história de uma carne de novo se repetiu aqui. Só que a minha postura, a minha reação, a minha forma de lidar foi muito, muito diferente do que aconteceu em 2021, né? Então eu vou fazer uma análise deste caso e vocês verão o quanto eu amadureci, o quanto eu me tornei mais forte diante desses contextos. Mas eu reitero, está sendo só eles dois, porque ambiente de trabalho, amizades, parentes de fora, tudo, meus amigos, como diz o outro, é tolerância zero com esses abusadores. Tolerância zero. Tá bom, eu vou encerrar aqui, mas vocês vão continuar na sequência aí com o áudio assim que eu tiver gravado.